Olá, seja muito bem-vindo ao BNcast, o podcast oficial do programa BN de Formação Ética e Socioemocional. Eu sou Márcio Soares, o seu anfitrião, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que é, ao mesmo tempo, antigo, mas urgente. Como educar o coração das novas gerações baseado em virtudes, sensibilidade e também escuta. Aristófanes, um filósofo grego, disse mais ou menos isso, declarando no seu material As Nuvens, que o objetivo da educação não era simplesmente adquirir o domínio sobre as matérias ministradas, mas produzir igualmente a excelência moral, enlaçando as potencialidades mentais e físicas em um caráter bem formado, de tal maneira que o homem pudesse ser o melhor cidadão possível. E essa sabedoria clássica, então, nos convida a educar, ou nos mostra que educar é mais do que transmitir conteúdo, é tocar a alma, é formar o caráter, é abrir o espaço para o florescimento do bem. E é exatamente nesse espírito que hoje nós vamos refletir sobre a escutativa, como uma verdadeira virtude ética e espiritual que é capaz de transformar as relações e sustentar uma verdadeira educação integral. E para essa conversa, eu tenho mais uma vez a alegria de receber o Dr. Rubens Cordeiro, que é curador do programa BN. Seja muito bem-vindo, Dr. Rubens. Dê a sua palavra inicial aí àqueles que nos acompanham nesse momento. Quero dizer para todos vocês, primeiramente Márcio e Daniel, que estão me recebendo aqui, ao programa BN em termos gerais, que é uma alegria enorme poder participar desses momentos, que são momentos de troca, na verdade, de conversas que nos encaminham para um certo grau de compreensão, de discernimento, que fazem todo sentido, especialmente porque nós estamos tratando de virtudes morais, como é que nós lidamos com o ser bom, o ser generoso, o ser pessoa de fé, uma pessoa amorosa, enfim, cheia de esperança, são elementos que se reforçam na medida que nós paramos um pouquinho, nos assentamos, conversamos, trocamos ideias, exercemos esse ato tão extraordinário, que é o ato da reflexão, que é fundamental como estabelecimento de base para que a gente possa seguir adiante nessa caminhada num programa como esse, programa socioemocional, que pode ajudar uma quantidade enorme de pessoas, e, aliás, eu tenho a mais plena convicção que já tem, de fato, ajudado muita gente. Maravilha, Dr. Rubens. Bem, esse tema, a escutativa, na verdade, ele surgiu no nosso primeiro episódio, na nossa conversa. Se você não acompanhou, se você não ouviu ainda, está lá disponível para você, lá no Spotify. Também nós temos o videocast lá no YouTube. Corre, porque, sem dúvida nenhuma, um conteúdo muito especial. Dr. Rubens, num mundo tão acelerado como a gente vive hoje, né, o tempo que a gente vive, parece que escutar se tornou um grande desafio. Como é que a tradição clássica, a tradição cristã, nos ajuda a resgatar essa que a gente poderia denominar uma verdadeira virtude, né? Escutar ativamente é, sem dúvida nenhuma, uma verdadeira virtude. Então, como que a tradição clássica, como a tradição cristã, nos ajuda a resgatar essa virtude tão importante? Olha, Márcio, eis aí uma questão que dá muito pano para manga. Mas eu diria, começando que, do ponto de vista da tradição clássica, especialmente desse autor com o qual nós estamos estabelecendo uma ponte de diálogo aqui, que é o Aristóteles, no trato das virtudes, ele tratou de uma virtude, um conjunto de virtudes que se associam em torno da ideia da frônesis, que é o exercício da sabedoria prática. Aqui tem até uma curiosidade, que essa frônesis, essa sabedoria prática, de certa maneira, ela se contrapõe, mas, ao mesmo tempo, ela se complementa com a sofia, ou a sabedoria, que é uma virtude mais teórica, mais contemplativa, e que, dentro da organização do estudo das virtudes dos antigos, desses clássicos, a ideia
é que seria essa, sim, a mais importante de todas as virtudes, que é a possibilidade do exercício teórico, da compreensão racional de tudo aquilo que se passa no nosso entorno. Mas a frônesis, a virtude prática, ela é fundamental como ferramenta para a vida de cada dia. E aí tem uma curiosidade que é bem grande, né? Porque essa virtude, que é uma virtude para a vida de cada dia, ela é que possibilita o discernimento da ação imediata. A escolha que nós temos que fazer entre um lado e outro. A opção, as opções que fazemos na vida. Então, isso vai depender muito de como nós, do ponto de vista prático, nos conduzimos pela vida. Nesse sentido, ela é uma virtude o tempo todo muito requerida, ela é fundamental. E dentro dessa virtude prática, nós localizamos, num lugar muito especial, o poder da escuta. Mas só que essa escuta não é simplesmente uma escuta que nós diríamos convencional, no sentido de que se trataria do exercício da nossa capacidade auditiva, pura e simplesmente. Como, no caso, os latinos se referem, né? A ideia do audire. Quer dizer, não é uma escuta só do nosso aparelho auditivo. E, graças a Deus, nós temos essa possibilidade de interagirmos com o mundo da realidade, mas é um pouco mais do que isso. É também auscultare. E a ideia do auscultare, para nós, é muito fundamental, é muito importante, porque se trata de uma escuta, e ela é ativa nesse sentido, né? De uma escuta atenta, de uma escuta que se preocupa em perceber o que nós estamos captando do meio onde nós estamos, especialmente como se trata de processo de comunicação, na nossa relação com a outra pessoa. Então, na escuta ativa, eu estou mobilizado, atento, preocupado, inclusive, em entender, nesse caso aí, há toda uma intencionalidade, entender aquilo que o outro está querendo me transmitir. Por isso que a ideia do auscultare é muito própria da linguagem médica nesse sentido. Porque o médico que faz uma boa ausculta do outro é aquele que presta atenção nos sintomas que, num dado momento ali da consulta médica, foram trazidos à sua avaliação, e ele atentamente passa a observar aqueles sintomas, a conectá-los uns com os outros, de tal maneira que ele pudesse chegar a um bom diagnóstico a respeito daquele seu paciente. Então, na ideia da escutativa, o nosso movimento é, sobretudo, um movimento na direção desse outro que nós tentamos, de toda forma, poder compreender. E isso é, sem dúvida nenhuma, um exercício extraordinário, tanto para quem faz esse movimento na direção do outro, porque se eu me predisponho a ouvir o outro, é claro, eu vou criar toda a condição possível para que esse outro se sinta melhor, mas ao mesmo tempo eu vou me sentir melhor, porque estou conseguindo entender um pouco mais das vivências desse outro que, por uma razão qualquer, se aproximou de mim. Então, esse é um exercício que diz respeito muito ao universo da educação, por exemplo. O bom educador é aquele que é capaz de ouvir, mas ouvir atentamente, ouvir analiticamente, e ouvir até interpretando, digamos assim, aquilo que o outro está trazendo. Então, é um exercício de enorme enriquecimento, tanto para quem faz o movimento da direção do outro, quanto para aquele outro que está recebendo e sendo objeto dessa escuta. Isso certamente traz um enorme benefício para a alma da pessoa. Muito bom, pastor doutor Rubens. Inclusive, quando o senhor falou do médico, logo me veio à cabeça, eu acho que essa imagem ela é comum a todos nós, praticamente, né? E nos ajuda, de fato, a entender aquilo que o senhor acabou de colocar, que é o fato de que o médico, quando ele coloca o estetoscópio, né, ele bota o aparelhinho aqui e ele vai, né, no coração, ele vai na região do pulmão, ele vai auscultar, né? Ele vai ouvir os sons que vêm lá do coração, né, do pulmão, e ele faz então essa ausculta, né, e aí isso traz para a gente, ele se foca naquilo, né, ele se volta totalmente para aquilo, para que ele possa
ouvir aquilo que está lá dentro, né? Aquilo que vem da alma, né? Vamos dizer assim. Então, é muito precioso, sim, essa imagem que o senhor nos trouxe, para que a gente possa, de fato, entender a diferença entre ouvir e escutar. Sem Não é dúvida, verdade? sem dúvida, sem dúvida. Joia. E como que o programa Bene, Dr. Rubens, então, estimula, ensina a escuta ativa? Como o senhor consegue fazer, então, esse link com aquilo que nós oferecemos através do nosso programa Bene de Formação Ética e Socioemocional? Essa questão, ela traz uma curiosidade, assim, no seu bojo, digamos, né? Porque não é possível o desenvolvimento da virtude moral sem que, nesse processo, ele seja precedido pelo ato da escuta. Então, nesse caso, eis aí algo tremendamente importante, né? Mas, do ponto de vista inverso, também é a mesma coisa, porque a escuta só seria possibilitada quando a pessoa se comprometeu com o exercício da virtude moral, já que nesse exercício eu faço naturalmente, eu diria também necessariamente, esse movimento na direção da outra pessoa. Então, se trata de um movimento, aí me permita usar essa expressão, né, não narcísico, porque o que seria um movimento não narcísico, né? É quando eu abro mão de mim mesmo, de certa maneira, para eu poder me dispor 100% para ouvir aquele outro que se coloca diante de mim. Então, não é agora o meu entendimento da vida, a minha visão da realidade, a minha compreensão a partir da minha própria experiência, que eu vou projetar sobre o outro e aí me associar a esse outro. Não é isso. Pelo contrário, eu vou abrir mão dessas coisas que são pessoais minhas, para que eu possa, aí sim, estar 100% disponível para ouvir esse outro. E, no caso, como o programa Bene incentiva muito o exercício da virtude moral, da prática moral, então, nesse caso, somos o tempo todo convidados a fazer esse movimento, em que, no processo, nós, pelo menos no momento, nós rompemos um pouco com as nossas próprias expectativas, com a nossa visão da vida, o nosso olhar sobre a realidade, para prestarmos atenção em como o outro olha, em como o outro sente, em como o outro percebe. Aliás, viu, Márcio, é, nós já conversamos um pouco sobre isso, tem uma curiosidade também nesse processo. Alguns anos atrás, já tem um certo tempo, o famoso psicanalista, filósofo, teólogo, professor, poeta, escritor, uma pessoa de muitas habilidades e realmente uma pessoa extraordinária, o Rubem Alves, ele havia escrito um texto para o jornal A Folha de São Paulo, intitulado Escutatório. E nesse texto que ele publicou, ele disse uma coisa curiosíssima, porque ele apanhou o exemplo do famoso poeta Fernando Pessoa, como nós, do pouco que nós conhecemos da biografia de Fernando Pessoa, ele se apresentava aos seus leitores através dos vários heterônimos que ele assumia. Para um certo tipo de visão da poesia ou da escrita, ele se apresentava como um certo tipo de heterônimo. Ele se colocava, ele se autodenominava de uma certa maneira. Um deles é o Roberto Caeiro, que num dos seus textos, né, ele escreveu uma frase que chama muita atenção aqui. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso que haja silêncio dentro da alma. E essa frase é muito curiosa, porque o que seria o silêncio da alma? O silêncio da alma é quando eu me silencio no meu íntimo para que eu tenha condições efetivamente de ouvir o outro. O que atrapalha o nosso processo de comunicação, e isso eu penso, nós trabalhamos um pouco no Bene, na medida em que nós convidamos os nossos estudantes e as pessoas que se acercam ao nosso programa socioemocional ao exercício da virtude moral, de certa maneira, nós fazemos um convite para que nesses encontros com esse outro, em alguma situação qualquer, que nós possamos nos silenciarmos um pouco, os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, as nossas angústias, os tumultos da nossa alma,
a nossa hora do rush, internamente falando, a nossa hora do avião que está decolando, com aquele barulhão todo, ou pousando. Nessas horas de ventania, nós tentaríamos silenciar esse processo, para que nesse silêncio da alma nós tivéssemos toda a condição possível para ouvirmos esse outro que se coloca adiante de nós. Esse processo é muito rico e, na verdade, ele faz todo sentido. É curioso, aí tem várias questões nesse processo, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, nós somos do universo da educação. Então, em geral, nós educadores, mestres, professores, né? Nós gostamos de falar, né? Isso faz parte do nosso jeito de ser. Mas aí tem uma curiosidade, né? Que, às vezes, a nossa fala ela é tão protagonista da nossa relação com o outro, que nós não deixamos o outro falar. Aí, em alguns momentos, eu acho que nós, nesse momento, sofremos uma espécie de síndrome de obesidade psíquica. Deixa eu tentar explicar isso. De alma obesa, que seria quando eu estou muito pouco disponível para ouvir o outro e eu só mesmo quero falar de mim mesmo. Então, nessa hora, é como se o meu eu, o meu ego, se ampliasse a tal ponto que o outro fica esmagado num cantinho qualquer. Ele não consegue usar a própria palavra. Ele não consegue trazer para o diálogo aquilo que ele sente no seu íntimo. E nessa hora, ele simplesmente permanece na mais profunda solidão, já que nós não nos predispomos a isso. Então, a ideia do silêncio da alma passa muito por esse caminho. Quando, em vez dessa tal alma obesa que esmaga o outro num canto qualquer do nosso espaço de convivência, ao contrário, eu crio um espaço para que esse outro se apresente, para que esse outro literalmente traga a sua dor, quando é o caso, a sua forma de entender a realidade como um todo. E nesse processo de entendimento é que surge essa ponte tão saudável do acolhimento. Porque aí o outro percebe que está sendo compreendido, e isso, eu vou dizer, logo a princípio, faz um bem danado à alma dessa pessoa. Faz todo sentido, sabe? E mesmo que nós não ocupemos tanto espaço assim, não falemos tanto, é incrível. A pessoa sai do encontro com a sensação de que está muito melhor, está se sentindo realmente mais equilibrado, numa das circunstâncias, que está se sentindo mais apoiado, sabe? Exatamente porque ela percebeu que esse outro fez um pouco de silêncio em sua alma e se dispôs a ouvir. Então, isso é muito básico, é muito importante. Muito bom. Poderíamos dizer, então, doutor Rubens, que ao escutar, o educador ele forma o vínculo, né? Ele estabelece o vínculo, e o vínculo é o solo da onde a virtude floresce, Hum. né? Essa é por aí mesmo, sabe? Inclusive, no chamado mundo psi, né, o mundo das psicoterapias, quando esse vínculo acontece, dá-se a ele o nome de vínculo terapêutico. E esse vínculo terapêutico significa que a outra pessoa se sentiu acolhida e está predisposta a trazer para fora o que sente na alma. Freud, isso lá na virada do século XX, ele usou uma expressão muito curiosa a respeito, que é a expressão catarse. Quando a pessoa. Engraçado, porque o sentido original do termo grego, catarsis, é a ideia de você deixar, ligar a chaminé, né? E deixar aquela fumaça toda sair. No caso, é a fumaça da alma, né? No processo catártico, você traz aquela angústia toda para fora, e nesse processo, o alívio é talvez a primeira consequência. A pessoa se sente melhor. Mas ao se sentir melhor, ela se sente vinculada. Por isso que essa pessoa retorna. Ela procura de novo, ela quer conversar. E quando o processo é inverso, quando a pessoa encontrou diante dela uma alma muito obesa, e que no final das contas gerou um certo incômodo, ainda que ela não saiba nomear que tipo de incômodo é esse, o que acontece é que ela encontra sempre uma desculpa para não voltar mais. Então, em geral, tem pessoas que são muito educadas, né, Márcio? Então, elas vão dizer, sabe o que é? Eu não vou poder vir naquele dia porque eu estou com um problema, eu tenho que levar minha mãe no médico,
eu estou com um filho com nota baixa na escola, vou ter que dar umas aulas para ele. Ele inventa uma desculpa qualquer, mas no final das contas, ele não retorna. Então, por isso que, nesse caso, e é triste que seja assim, não houve o vínculo, não houve o estabelecimento dessa ligação, que é fundamental para que um processo como esse seja bem resolvido e bem sucedido. Perfeito, perfeito, doutor Rubens. Então, como a gente está fazendo esse link, né, essa conexão com Aristóteles, o seu pensamento, e principalmente, talvez, aquilo que os seus discípulos, né, continuaram, né, doutor Rubens, como o senhor já explicou também para a gente no primeiro episódio, Aristóteles dizia, então, que a ética, ela começa no hábito, né, e Tomás de Aquino, aquele que fez a releitura de Aristóteles, agora de uma perspectiva cristã, acrescenta também que ela começa na docilidade. Olha que é uma palavra muito rica, né? Muito bonita, né? A capacidade de ser tocado pela verdade, né? Então a gente faz essa conexão também com a tradição clássica, né? Com o ensino filosófico de Aristóteles no caso de Tomás de Aquino, né? Muito bom, muito bom. E quando a gente pensa na espiritualidade, então, doutor Rubens, como que a gente citou, né? E hoje a gente vai tocar um pouquinho nisso, né? Como que a espiritualidade cristã, a gente pode perceber que ela sempre valorizou a escuta como uma experiência de revelação, né? E como é que o Beni incorpora isso na sua concepção formativa? Uhum. Essa é uma boa questão, porque, na verdade, nós somos o tempo todo convidados a esse exercício da escuta, que nós praticamos na relação com o outro, e deve ser assim, o resultado disso é sempre enriquecimento mútuo, mas essa experiência acaba também nos predispondo a uma escuta no outro nível, que é uma escuta do próprio Criador. E aí tem umas coisas curiosas, né? O modo como nós entendemos a relação com a espiritualidade é como esse movimento que o próprio Deus, em Cristo, mas também na natureza que ele criou, nos elementos que ele dispõe para que nós venhamos a conhecê-los todos, ele faz o movimento na nossa direção, sabe? E se meu ouvido é atento, e é nesse sentido que eu sou convidado a ouvir o tempo todo, o apóstolo Paulo, você tinha mencionado anteriormente, na nossa última conversa, e eu acho que a ideia volta, né? O apóstolo Paulo, ele, além de ser um cristão de fé, comprometido, literalmente corpo e alma, né? Com o evangelho de Cristo, a ponto até de considerar lucro até morrer, porque seria melhor para poder estar com Cristo na plenitude do termo, né? Para mim, o viver é Cristo, e nesse caso, o morrer é lucro, né? Dizia ele na carta aos Gálatas, belíssima carta. Mas esse Paulo era também uma espécie de filósofo, sabe? Porque ele tinha um entendimento da realidade como um todo, e como cristão, ele fazia uma coisa que é preciosíssima. Toda vez que eu leio o apóstolo Paulo, o diálogo dele com seus amigos, com seus companheiros, embora ele tivesse um temperamento, em algum momento, um pouco assertivo demais, que às vezes causava um certo incômodo em algumas pessoas, mas é indiscutível que ele tinha uma capacidade de entendimento do que se passava no entorno, porque ele sabia dialogar com as pessoas, inclusive com a cultura do seu tempo. Isso é algo assim muito impressionante. Esse Paulo que dialoga, esse Paulo que conversa, esse Paulo que entende que a escuta é base para que eu possa entender o mundo que está à minha volta. Talvez seja por isso mesmo que quando ele chegou em Atenas, passeando ali pelo Areópago, diante daquelas estátuas todas aquelas divindades, ele faz um questionamento aos seus interlocutores, perguntando que divindade era aquela que não tinha um monumento, só tinha a base ali do monumento, né? E estava escrito numa espécie de lápide, né? Ao Deus conhecido. E ele questiona aquelas pessoas que divindade era aquela. E a partir daí, ele estabelece uma conexão dialogal que é de uma beleza espiritual muito profunda. Porque ele vai dizer àqueles interlocutores: eu vejo que vocês são pessoas muito religiosas.
E a partir daí começa uma conversa em que ele apresenta aquela divindade como sendo, na verdade, esse Deus que vem em Cristo e chega perto da nossa mente, perto do nosso coração e perto da nossa alma. Esse Deus que vem é o Deus que nos convida à escuta. E o próprio Paulo, no outro momento de compreensão, de discernimento, aquilo que os psicólogos vão chamar de insight, né? Que é como uma luz acende e nós compreendemos algo muito importante, quando ele diz, na carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir. Isso é muito curioso. A ideia da fé que vem pelo ouvir é um convite para que, no exercício da espiritualidade, eu tenha os meus sentidos todos abertos para a ação divina, mas especialmente, e aí parece até que há um certo privilégio para a escuta, para que a gente possa escutar os desígnios divinos, né? O que ele quer falar conosco, a nossa mente, ao nosso coração, né? E eu sempre acho, viu, Márcio, que Deus fala de formas muito diversas, né? Ele fala, por exemplo, e aí eu quero citar o salmista Davi, num salmo belíssimo, né? Ele fala, por exemplo, através desse livro que ele criou, além do texto bíblico, né? O livro da natureza, por exemplo, ao falar através do céu estrelado. Aí, Davi, o salmista, escreve: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nessa hora, o que o salmista está fazendo é escutar como Deus fala através da obra que ele criou. Isso é muito impressionante. Eu costumo dizer que Deus foi muito generoso com o povo brasileiro, porque a nossa costa é belíssima, desde lá do sul do país até o nordeste, as nossas praias são maravilhosas, né? Mas se a gente, um dia qualquer da vida, acorda um pouco mais cedo, digamos que estejamos em férias numa praia de Fortaleza, ou de qualquer um dos maravilhosos estados do Nordeste, é, e digamos que levantando um pouquinho mais cedo, nós vamos à praia e contemplamos o nascer do sol, deixando sobre as águas do mar aquele caminho de luz dourada. Eu quero dizer que isso é exercício de escuta. Estamos escutando Deus falando através da natureza maravilhosa que ele criou. Mas Deus nos permite que nós escutemos a sua fala quando um filho nosso corre ao nosso encontro e nos abraça e diz: Pai, eu te amo. Então, nesse caso, de maneira extraordinária, Deus está falando conosco, tocando a nossa sensibilidade, tocando a nossa alma. Enfim, Deus fala de maneiras muito diversas. Só que nem sempre a nossa alma está em silêncio adequado para ouvir o quanto ele fala e o quão lindamente ele fala ao nosso ser mais profundo. Então, aí eu posso dizer com certeza que essa seria uma das maiores contribuições do nosso programa socioemocional, que na medida em que nós somos convidados ao exercício dessa escuta extraordinária, que nos prepararia, inclusive, para ouvir as inúmeras linguagens através das quais Deus fala conosco, toca a nossa alma, toca o nosso coração, né? A mesma coisa eu digo com relação à leitura das Escrituras Sagradas, né? Quando nós lemos um Salmo 23, por exemplo, né? Ou um Salmo 40, um Salmo 121, para falar a verdade, todos eles, quando nós lemos esses textos, se a minha escuta está disponível, meu ouvido aberto, então Deus estará falando ao nosso coração. É belíssima a palavra lá do Apocalipse, né, Márcio? Belíssima. Apocalipse 3:20, é o Cristo falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, no momento que faz todo sentido. E é o momento da mesa, é o momento da comunhão, do comer pão junto, do não estar sozinho mais, de ter uma companhia para uma longa conversa, para algo que vai trazer grande alegria para a alma, fortalecimento interior e força para continuar a vida no seu cotidiano. Essa questão é muito complexa, na verdade. Nós estamos comentando antes que o modelo de interação divina conosco é de um Deus que intervém, de um Deus que vem ao nosso encontro.
de um Deus que sinaliza o caminho que nós precisamos seguir, nesse sentido, né? De certa maneira, nas relações familiares, nós temos que fazer um movimento mais ou menos parecido com esse. De nós fazemos um movimento constante, nunca esquecemos disso, na verdade, né? De interagirmos com o universo do outro. Mas como é que nós faríamos isso? Esse outro que está fechado no quarto, por exemplo, isso eu posso afirmar que é uma característica própria da adolescência, pelo menos em uma certa medida. Esse adolescente que ele está muito, aí vamos dizer que seja um outro tipo de narcisismo, né? Ele está muito voltado para ele mesmo porque ele está passando por um processo de mudanças que ele precisa decodificar de alguma forma, precisa entender melhor, né? O corpo cresceu de repente. No primeiro momento, os braços se espicham e as pernas, o tronco fica pequeno, a pessoa fica aparentemente disforme. É, a, a voz começa, aquela tradicional no caso dos meninos, né? A voz está para rachada, aquela voz estranha, as meninas convivendo, e os meninos também com as espinhas, às vezes o corpo engordou demais, e o adolescente fica muito concentrado nele mesmo, no seu próprio corpo, né? O que está acontecendo comigo? E isso, às vezes, leva a um certo processo de angústia, de depressão, de dor, né? E a pessoa, nesse caso, se torna pouco disponível a uma conversa mais alegre, mais feliz, né? Eu acho que cabe ao adulto sempre sinalizar que ele está ali por perto. Quer dizer, ele não poderia deixar o adolescente simplesmente trancado no quarto. Então ele teria que bater na porta de quando em quando, especialmente se o quarto estiver trancado. Aliás, eu sempre recomendo que isso não deveria acontecer, né? O adolescente pode até ter o direito, no caso da privacidade, de deixar o quarto fechado, mas não trancado, porque o quarto trancado cria uma série cria, na verdade, um processo de estresse maior, né? A gente fica mais preocupado, o adolescente está, o que ele está fazendo ali dentro, e etc. A gente pode combinar com ele, você pode ficar aí, porta fechada, mas sem ser trancada, porque eu posso precisar de ter um contato mais rápido com você e tudo, mas de quando em quando sinalizar. E quando sinalizar, dá uma batidinha na porta, ô meu filho, vamos conversar um pouquinho. Ah, não sei o que, agora eu não quero. Mas aí passa um pouquinho de tempo, a gente sinaliza de novo. Ou então, eu tinha, no outro encontro, eu tinha sugerido aqui formas de comunicação que nós pudéssemos fazê-las, não no sentido das questões que normalmente geram estresse, sabe? Cobrança. Meu filho, você está com essa calça aí há uma semana, meu filho. Esse negócio de roupa, às vezes no caso do adolescente é complicado, né? Tira, muda, etc. E aí, não quero, não sei o quê, eu gosto dessa. E aí cria aquele cabo de guerra, sabe? Situações de estresse. Seria muito bom se a gente pudesse ter com os nossos filhos momentos em que a gente pudesse interagir com eles fora do estresse, sabe? Por exemplo, digamos que tanto o pai quanto o filho gostam de futebol, suponhamos, sabe? Então, assistir o jogo junto é interessante. Mas não só assistir passivamente o jogo, mas buscar com esse filho certas análises que são importantes, né? Um atleta cometeu um ato eticamente não razoável, não positivo. Ele agrediu o companheiro de uma maneira absurda. Ou ele cuspiu na cara do outro, já vi isso várias vezes acontecendo em campo de futebol, ou ele deu uma cotovelada tão agressiva, o juiz não viu, mas quem estava assistindo na tela da televisão viu. Hoje tem o VAR, né? Que ajuda um pouco a esclarecer essas situações, né? Mas às vezes o juiz não pode intervir ali na situação, né? Mas são momentos bons para a gente conversar. Meu filho, se você estivesse jogando, você agiria dessa maneira? E aí começaria uma criação de novas abordagens, fora do contexto apenas do estresse em que um está em guerra com o outro, mas num momento mais suave, mais leve, que pode também levar a uma rediscussão dos valores, dos posicionamentos diante da vida, das atitudes que a gente precisa tomar, a capacidade de refletir um pouco mais quando alguma coisa acontece, né? Às vezes em situações até, por exemplo,
Um jogador perdeu um gol feito, porque ele não passou a bola para o outro colega, que nesse caso era só empurrar para dentro do gol, ele não passou. O que aconteceu ali? Aí você discute o egoísmo, esse autocentramento tão prejudicial, o individualismo. Aí você vai tratando de valores com quem está ali do seu lado, coisas que, num outro momento, né, não aquele do estresse, podem ser muito interessantes, né? Ou então, nas casas cristãs, né? Quando todos se assentam ali em torno da mesa, na hora do almoço, ou então na hora da leitura das escrituras sagradas, né? E poder trazer questões ali do cotidiano, ver as opiniões, trazer a palavra do outro, né? Isso pode ser positivo e aos poucos ir criando determinados laços, né? E isso é uma coisa a se considerar sempre, sabe, Márcio? Porque o adolescente, claro, eu me foquei aqui um pouco mais no adolescente, né? Mas porque talvez ele seja, de todas as fases da vida, é a fase mais ambígua. Porque, de um lado, ele quer ser muito independente e não aceita o que nós, como pais, por exemplo, e educadores, queremos dizer para ele. Mas, do outro momento de grande carência, ele vai precisar exatamente desse nosso ombro, dessa nossa palavra amiga, da escuta ativa, mais uma vez. E aí é uma hora para a gente poder chegar um pouco mais perto, né? É verdade, é verdade. Uma prática que eu tenho, que eu aprecio muito, eu quando estou nos meus contatos individuais, seja com os meus filhos, seja com estudantes, eu sempre faço a pergunta: como você está de verdade? E aí, professor Rubens, e a gente precisa também dar espaço para o silêncio, né? Que a gente pergunta e fica em silêncio, né? Permitindo que aquele momento ali, o adolescente, o filho, né, a criança, ela comece a elaborar aquilo que está no coração, ela começa a olhar para dentro de si, até que ela comece a compartilhar, até que ela comece a falar. Porque eu, às vezes, conversando com alguns pais, com alguns educadores, eu percebo que o que eles apontam é que eles têm, às vezes, receio, porque eles dizem assim: mas eu não tenho todas as respostas. E realmente nós não vamos ter todas as respostas. Né? Nós não teremos todas as respostas prontas, né? E a gente precisa trabalhar diante dessa nossa limitação, porque a questão não é ter todas as respostas, mas estar disposto a ouvir, né? E principalmente disposto a caminhar juntos, né? Assim como Jesus fez lá no caminho de Emaús, né? Então a gente precisa estar disposto a caminhar juntos. A semana passada, doutor Rubens, eu vi uma palestra de uma renomada psiquiatra do nosso país, e ela compartilhando, e ela compartilhou as dificuldades que ela tem, mesmo sendo alguém da área, né, da mente humana, das relações, das emoções humanas, mas ela compartilhou, por exemplo, a dificuldade que ela tem quando ela vai no velório. Ela já falou que ela já teve situações em que ela é chamada para dar uma palavra no velório, mas ela não sabe o que ela vai dizer. Ela não tem o que dizer naquele momento. E ela prefere simplesmente se pôr ao lado e dizer assim: eu estou aqui com você. Né? Eu não sei muito bem como que eu me expresso nesse momento, mas eu quero dizer que com a minha presença eu estou aqui, né, para a gente caminhar junto, né? Então eu acho que é isso, né? Nós não vamos ter todas as respostas, não é verdade? Mas nós precisamos estar ali à disposição para caminharmos juntos, né? Assim como Jesus fez ali no caminho de Emaús, porque a gente acredita que educar é antes de tudo amar, né? E amar começa com escutar. É Sabe, isso? viu? Com certeza é isso. Você sabe, Márcio, que a empatia vem por esse caminho, sabe? O, a gente às vezes não. Você tem razão. Há muitas situações da vida, e na relação, especialmente com os nossos filhos, isso costuma acontecer mesmo. Da gente chegar em situações tão cruciais ali do cotidiano, que a gente também não tem o que dizer, você não tem uma resposta clara para ajudar esse filho a encontrar um caminho ali, uma solução, né? Mas quando eu afirmo que eu estou ali ao lado, aí tem uma coisa curiosa, né? É, se eu tento também não negar o que o outro está sentindo, ajuda um pouco, né? Se naquele momento a vida para o outro tá escura, é como se a gente descesse a esse porão da existência, sabe? A esse lugar, essa caverna escura, e dissesse: olha,
eu não tenho uma palavra especial para te dizer, mas eu estou aqui com você. Você não está sozinho, não, viu? Isso. Conta comigo, sabe? Às vezes a pessoa não vai falar nada, sabe, Márcio? Mas passa algum tempo, ela própria relabora um pouco do que ela está sentindo, que às vezes a própria pessoa também tem dificuldade de se expressar. E aí ela chega, e aí ela abre o coração. E esses momentos são preciosíssimos, né? E cabe ao educador, aos adultos da família, né? Nós estamos um pouco atentos para isso. Porque às vezes aquele momento de uma primeira abordagem não é o momento adequado. Talvez adequado só para sinalizar que nós estamos ali. Mas pode ser que no outro momento, aí o outro traga a sua palavra. E é nessa hora que a gente tem que estar disponível para ouvir. Por isso, só ainda voltando àquele exemplo da roda de conversa, né? Por isso que as rodas de conversa podem ser tão importantes. Porque às vezes um está falando uma coisa que é um pouco mais profunda, sabe? Aí quem estiver conduzindo o processo teria que dizer: "Ô, gente, mas espera aí, vamos ouvir um pouquinho mais o que o fulano está dizendo?" Isso pode ser uma coisa muito importante, sabe? E aí, nessa hora, quando o grupo se volta para ouvir, ali, e aí tem o detalhe, viu? A roda de conversa é legal porque é um processo grupal, sabe? Em que o grupo todo se exercita na direção do outro. E às vezes se dá ali uma espécie de acolhimento do grupo que causa um bem-estar profundo, sabe? Então, mas isso exige algum tipo de treino, né? Um certo tipo de aprendizado. Por isso que esses encontros são tão interessantes, são tão positivos, sabe? Para que a gente possa. Márcio, deixa eu te contar uma experiência que eu vivi aqui há muito tempo no Colégio Batista, muitos anos atrás. E foi um experimento que nós fizemos. Houve uma época que nós tínhamos dois tipos de terceiros anos do ensino médio. Nós tínhamos um grupo que é chamado de regular, em que os alunos eles não estavam muito preocupados, por exemplo, com o vestibular. Na época, inclusive, ainda não tinha o Enem como instituição ainda, né? Eles não estavam preocupados com o vestibular, não. Eles só estavam preocupados em terminar o terceiro ano. E tinha um outro grupo que era de estudantes, assim, é, muito preocupados com a profissão, né, e tal, a universidade, enfim, né? É, eram dois grupos de estudantes distintos. E esse grupo do regular, eles eram muito indisciplinados, sabe? Eles matavam aula, causavam mil problemas, arrumavam brigas. Era uma turma muito difícil. Aí, na época, nós propusemos uma ação para a escola, naquela época, sabe? É, os alunos seriam convidados a participar de um grupo, isso que você mencionou, Márcio, uma espécie de roda de conversa. É, eu estou dando um exemplo porque eu acho que tem tudo a ver com as dinâmicas que nós podemos desenvolver no Bene, né? E que, de alguma maneira, a gente já tem alguma experiência com isso. É, os alunos participariam, eles receberiam um prêmiozinho para participar, sabe? Eles ganhariam um ponto a mais no final do trimestre, em física, química e matemática. Que se tornou um ponto muito disputado por eles. Mas com isso eles chegaram no grupo, sabe? E eles, cada um falou uma coisa, a gente foi ali caminhando com eles, eu que conduzi o grupo, até que um aluno, que era muito brigado, ele era muito agressivo, sabe? E muito bom de briga, sabe? E também muito ligado ao esporte e tudo, né? Duas coisas eu vi com esse moço, eu fiquei assim, muito pensativo, durante muito tempo, as coisas que ele falou. Primeiro, um dia ele chegou e falou assim: eu perguntei para eles, mas vocês têm assim uma referência de pessoa que vocês acham interessante, que vocês acham uma pessoa legal assim? Aí ele falou comigo assim, ele assumiu a palavra, coisa que não era nem muito comum. Ele falou: não, não, ô, pastor, a referência para mim é o Marx. Eu pensei assim, mas peraí, deixa eu entender o que você está me dizendo. É, que Marx que é? Seria o filósofo? Mas a gente precisa fazer um exercício, às vezes, de colocar uma lupa sobre o discurso do outro, sabe? E essa lupa, ela vem também através das perguntas, como nós, de certo modo, falamos anteriormente, né?
Aí ele falou assim: não, pastor, eu tô falando do Marx, jogador do Atlético. Mas olha só para onde é que foi isso. Ele tá falando do Marx, jogador do Atlético, que ele admirava muito. E a principal característica do Marx, porque nós avançamos, né? Mas o que que tem no Marx, jogador agora de futebol, e não o filósofo, né? Que você acha que é tão importante. E aí ele foi capaz de identificar isso. Ele era torcedor de ir a todos os jogos do Atlético na época. É porque o Marques, ele era o craque das assistências. Ele era muito habilidoso e ele dava assistência e os centroavantes, em geral, faziam muito sucesso graças a ele. Ele fazia jogada pela lateral do campo, cruzava a bola, o centroavante ia lá e fazia o gol, sabe? E ele admirava demais, porque com isso o Atlético, naquela ocasião, eu estou falando um pouco com o coração meio apertado, porque eu não estou atleticano, mas enfim, é porque o Atlético ganhou muito por causa dessa atitude. Mas veja só, esse moço começou a falar de uma virtude moral, sabe? Aí cabia a gente ali no momento ter percepção para sublinhar, lembra aquela questão que nós começamos aqui anteriormente, né, da outra vez, de sublinhar o texto? Então, aí eu digo, quer dizer que para você é importante, numa situação difícil, você partilhar com o outro e ajudar o outro. Aí ele contou outro exemplo, né? Que outro dia ele estava passando ali aqui numa rua aqui perto do colégio, estava tendo uma briga. E um amigo dele chegado, estava apanhando lá, de uns 3 ou 4 lá. E aí ele entrou na briga e bateu em todo mundo lá e ajudou o colega. Aí falou, poxa, talvez assim, a agressão física, a violência, não seja o melhor caminho para coisa nenhuma. Mas tem um detalhe que não podia deixar de ser ressaltado ali. Ele podia ser bagunceiro, brigão, o que fosse. Mas ele era muito solidário com os amigos dele. E isso é uma virtude, sabe? Sabe, passaram-se os anos, sabe? Muitos anos. Muito tempo depois eu ouvi esse mesmo moço no programa da Rede Super, falando, ele estava sendo entrevistado, sabe? Eu acho que ele estava estudando direito, uma coisa assim, né? Estava sendo entrevistado lá no programa da Rede Super. E aí perguntaram para ele sobre experiências do tempo de estudante. Ele lembrou desse grupo, sabe? E como ele se sentiu acolhido nesse grupo. E o acolhimento dele resultou no encontro dele com o Cristo de Deus. Olha só, os caminhos da vida, né? Então, às vezes, eu acho muito importante a gente apanhar a lupa e colocá-la sob o discurso do outro, sabe? Para você tentar entender, afinal de contas, do que é que essa pessoa está dizendo. Talvez, no outro momento, a gente dissesse assim, mas eu pensei que você estivesse falando sobre sociologia, sobre filosofia, você vem falar de futebol. Não quero saber disso. Mas por detrás dessa linguagem, que é a linguagem dele, tinha todo um mundo de sonhos, expectativas, vivências, desejos, angústias, que a gente teria que ser capaz de captar, né? Por isso é super importante, como manter sempre o diálogo possível com os nossos jovens, e especialmente com os nossos filhos, né? Nós podemos estar também atento às aproximações que eles fazem, sabe? Quando eles trazem uma questão, a gente valorizar um pouco aquilo, por mais pueril, assim, por mais aparentemente sem grande significado que isso possa parecer, sempre por detrás desse discurso tem algo mais importante. Então é bom ficar atento. Perfeito, perfeito. Doutor Rubens, eu ia pedir para o senhor dar uma dica, mas o senhor já deu, né? O senhor já falou. Eu vou deixar uma também, porque eu acho que esse processo da gente educar através da escutativa e incorporar a escutativa dentro da nossa prática educativa, ela precisa começar com um compromisso pessoal, né, de cada um de nós. Ou seja, hoje eu vou escutar mais do que falar, né? Da gente também assumir esse compromisso, né? Hoje eu vou escutar mais do que eu vou falar, né? E aí, obviamente, a gente vai estar dando o primeiro passo para que a gente possamos ser educadores, pais que realmente escutam ativamente, que escutam a alma, que escutam com o coração. Porque, como diz Provérbios 18:13, né? O senhor conhece muito bem esse texto, ele diz: responder antes de ouvir é tolice e vergonha, né? Ele diz: quem responde antes de ouvir é tolo e passa vergonha, né? Então, que possamos aprender a ouvir com atenção, a ouvir com afeto, a ouvir com reverência.
Doutor Rubens, muito obrigado mais uma vez, e nós vamos continuar essas nossas conversas. Nós temos ainda outros assuntos que surgiram e que a gente vai poder abordar nos próximos episódios, e eu conto com a sua presença, com a sua participação. Por isso, mais uma vez, muito obrigado, e também a você que nos acompanha. Até o próximo episódio do BNCast. Eu também fico muito feliz de poder participar, viu, Márcio? Que Deus a todos abençoe, para mim é honra. Muito bom, pastor Rubens. Um abraço, viu? Até a próxima. Até a próxima.